Por favor, Feliciano. Certo. Boa tarde, senador Cristóvão Buarque. Na sua pessoa, eu gostaria de cumprimentar todos os integrantes da mesa, já colhendo o pedido e sugestão de ser breve. E deixarei para responder os questionamentos que foram direcionados ao Ministério da Educação e ao FNDE para o momento de debates. Vou trazer algumas outras considerações e dividir minha fala de 3 formas. Primeiramente, acho que a gente tem que entender o FIES no contexto geral de política pública, educacional e social, certo? E do mote que é atualmente o PNE aprovado por esse Congresso e discutido anteriormente nas conferências nacionais, estaduais e municipais, e como bem pontuou aqui o Antônio Correia, por conta dessa caracterização e dessa construção democrática, um documento bastante forte e que é o norte da atuação do Ministério da Educação, como já vinha sendo também anteriormente o anterior PNE e o PDE. E nesse contexto do anterior PNE, do Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, e o atual PNE, um mote principal para a educação superior é o atingimento da taxa bruta de matrícula de 50% e a taxa líquida de 33%. E dentro da meta 12 que traz esse parâmetro, a gente tem algumas submetas, vamos dizer assim, alguns subitens que trabalham nitidamente a questão da ampliação das políticas públicas de acesso e permanência na educação superior, como bem pontuou o Patrick aqui, para aqueles que historicamente estavam alijados do acesso a essa educação, a esse nível educacional. E o FIES, tal qual o ProUni, tal qual a Lei de Ações Afirmativas, também resultado da construção democrática e da aprovação desse Congresso, eles têm esse mote de garantir a ampliação do acesso e a democratização desse acesso na educação superior. É importante ponderar também que, evidentemente, com uma configuração de educação superior em que 70% das instituições estão na atuação privada e quase que 80% das matrículas também se encontram nessa caracterização, é necessária e urgente políticas públicas focalizadas e pensadas para esse grupo. O ProUni, o FIES, o Pronatec, outros programas de assistência estudantil, o próprio Sinais também, resultado de discussão nesse Congresso e aprovação, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Apesar das 2 últimas falas terem cobrado regulamentação, é bom a gente ponderar que houve também nos últimos anos uma evolução bastante significativa em termos de regulamentação da atuação do setor privado e mesmo público, porque o Sinais é um sistema nacional de avaliação da educação superior. E, na verdade, essas políticas, elas se complementam, porque o mote da Meta 12, da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a própria Constituição, nos artigos 205 seguintes, ela traz um mote de expansão, democratização com qualidade. E é isso que os programas do Ministério têm buscado repercutir. E importante ponderar, apesar da prevalência do setor privado, tanto em termos de instituições quanto de matrículas, o crescimento também no setor público, principalmente nos últimos anos observados. Por exemplo, a gente duplicou, saindo de 500 mil matrículas e de uma oferta de aproximadamente 100 mil, duplicamos esses números nos últimos 10 anos também no setor da rede pública federal. E no caso específico do FIES é bastante sintomático, que pelas alterações acontecidas, sobretudo a partir de 2010, que as condicionalidades para acesso do estudante, e principalmente aí, porque o programa de financiamento da demanda da educação superior, ele remota ao programa de crédito estudantil, depois substituído pelo CREDUC e finalmente no FIES. Se a gente for buscar o histórico desses programas, a situação de financiamento, ela sempre existiu. A participação do setor privado, ela sempre existiu também. O que alterou nesse novo quadro do FIES foram as condições de financiamento mais vantajosas para os estudantes. Então, isso que resultou nessa alteração de um quadro de 70
1.8 mil contratos para um quadro que a gente tem hoje de 1,9 milhões. E é importante ponderar que esse é um quadro, esse número, olhado objetivamente, ele atende aos motes e às metas dos planos nacionais de educação, do desejado pela Constituição e do desejado. É importante ponderar na questão de qualidade, é claro que há um espaço para crescimento, como trazido pela NARA aqui, do maior número de instituições 4 e 5, garantindo a contratação de financiamento. Mas se a gente olhar para os números atuais, quando a gente fala só do 3, a gente esquece de olhar o 4 e 5. Mas dos contratos vigentes, 46% estão em instituições com 4 e 5. Então, é um número significativo. A gente tem alguns estudos internos, eu não vou ter os números agora para apresentar, mas que demonstram, inclusive, que nesse histórico, principalmente a partir de 2010, nos ciclos avaliativos dos sinais, a colaboração dos alunos, em termos de ENAD, tanto do ProUni quanto do FIES, também é significativa para o incremento da qualidade. Então, o mote da ampliação do acesso e da democratização também vem colaborando com um incremento da qualidade, inclusive no setor privado. Isso assumido até pelas entidades representativas do setor privado, que está aqui representado e até pode falar sobre isso, inclusive já desenvolvendo estudos nesse sentido. Outra coisa importante ponderar é que, na verdade, a questão dos 450 pontos, ela, como bem colocou o Patrick, é um parâmetro, na verdade, que vem sendo observado desde sempre pelo Enem como critério certificador do ensino médio, que historicamente no ProUni já remonta a mais de 8 anos essa exigência, ela foi evoluindo. No Ciências Sem Fronteiras, que é outro programa de bastante visibilidade do Ministério, também há um corte que é de 600 pontos, e o FIES, propriamente, já desde 2010, traz como requisito a realização do exame pelo estudante para acessar o financiamento. Então, na verdade, essa alteração ela veio atender uma padronização dos critérios de seleção que, como disse anteriormente, tem contribuído, para além da democratização do acesso, também para o incremento da qualidade, certo? E é bom trazer um número amostral para a gente ter uma noção de que, às vezes, a gente esteja visualizando um problema que não é... Assim, ele tem que ser discutido, tem que ser trabalhado, estamos dispostos e abertos a isso, tanto com o Congresso quanto as entidades representativas, entidades estudantis, sempre nos mantivemos abertos quanto a isso, mas a questão é que do último Enem realizado, 2014, aproximadamente 4 milhões dos estudantes que realizaram o Enem atingiram essa condição mínima de 450 pontos. Então, o universo para buscar os programas, seja ProUni, seja SISU, seja FIES, é bastante significativo. E se a gente for buscar o histórico anterior, inclusive dos critérios para ingresso, ele trabalhava com critérios que poderia se discutir a razoabilidade e a justiça deles. Porque as aproximações possíveis à época dos estudos realizados adotavam parâmetros de resultado do estudante durante o curso dele, quando, na verdade, você tem projetos pedagógicos diversos nas instituições. Então, o Enem é o melhor elemento, isso é inteiramente discutido e apoiado, é o melhor parâmetro mais isonômico e mais democratizador possível de acesso. Se a gente for resgatar os sistemas anteriores de acesso, seja para o setor público, seja para o setor privado, a gente vai visualizar que a gente está num quadro melhor. A gente não está caminhando para uma questão preocupante, é um quadro melhor, que vai incrementar a qualidade. Por fim, eu queria deixar claro que o Ministério da Educação, por estar compromissado com o PNE, discutido pela sociedade e aprovado neste Congresso, não há espaço de retrocesso nas políticas de ampliação de acesso e permanência e democratização. Prova disso, ainda com as limitações que estão sendo discutidas e devem ser discutidas do FIES pelas novas regras apresentadas, a oferta está condizente com a mesma oferta realizada no SISU,
por meio da adesão das instituições públicas e condizente também com a oferta anual no ProUni. Então, não é um programa que esteja distante. Ele teve um espaço de crescimento muito grande, porque existia um contingente historicamente alijado desse processo que buscou esse primeiro acesso, mas como a gente está nesse momento, como já foi ponderado aqui, de ajuste fiscal, de repensar e reavaliar o programa, ainda assim, nesse passo, ele continua coerente com as políticas de ampliação de acesso e permanência. Então, eu encerro minha fala aqui, tentei ser o mais breve possível e me coloco à disposição para apresentar os esclarecimentos já colocados e aqueles que, porventura, surgirem no debate. Obrigado, presidente.